Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Hermano Campos e nós estamos abordando nesse momento um subsídio, algumas dicas básicas para você que vai se preparar para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2020. Então, a gente espera, aguarda, deseja de todo o coração que você possa fazer bom proveito dessas recomendações que nós vamos dar e que Deus em Cristo venha te abençoar. Bom, nós vamos então adentrar hoje na lição de número 7, que é a teologia de Bildad, que seria um dos três amigos de Jó. É sempre importante a gente observar, já falamos isso em outras abordagens de subsídio, que o livro de Jó ele anda em círculos. Ele tem 3 sequências de diálogos em que os amigos de Jó, e chamar de amigos, né? Que o negócio, não sei se queria ter uns amigos desses. Então, os amigos de Jó, eles trazem uma crítica, uma visão do sofrimento, e Jó lhes dá uma resposta. Então é assim que vai se desenrolando essa abordagem do livro, não é? Então hoje a gente vai adentrar nessa teologia, dessa figura em específico, o Bildad. São 3 amigos os de Jó, que são chamados de amigos, que é o Bildad, o Elifaz e o Zofar. O primeiro que se defende, o que critica com mais argumentação é o Bildad. Nós já vimos isso na aula passada. E o que critica com mais agressividade é o Zofar. O Zofar é extremamente agressivo na sua crítica. Nós vamos ver isso na próxima aula, eu acredito. Como ele traz assim uma visão, eu acho que faria muita gente da teologia da prosperidade, até esse povo achar absurdo o que o Zofar propõe. Mas esse é assunto para quem vai abordar o subsídio da próxima aula. Hoje, então, a gente vai abordar justamente essa figura de Bildad. Vamos falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre a visão que ele coloca sobre o sofrimento das pessoas, não é? Qual é a visão de sofrimento que Bildad tem aí. Então, nós vamos ver aí o texto áureo. Se teus filhos pecarem contra ele, ele os lançou na mão da sua transgressão. Então, ele coloca que, na verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, você tem aqui, desde já, de antemão, uma certa semelhança entre a teologia do Bildad e do Elifaz. Mas você vai observar mais adiante que essa segunda figura, o Bildad, ele tem uma visão de que todo mundo tem pecado e de que todo sofrimento ele é causado por algum pecado. Então, é interessante porque o Elifaz, ele valoriza, ele enfatiza mais o outro lado. Ele diz o quê? Que o abençoado não sofre. São 2 teologias que se complementam, né? Então, na teologia do Elifaz, o justo não sofre. Ele enfatiza muito isso. E Bildad complementa dizendo, e só sofre quem é ímpio. Quem não é ímpio não sofre. Então, nós vamos observar a leiturazinha de Jó, capítulo 8, capítulo 18 e 25. Você vai ter aí um resumão, digamos assim, da teologia dessa figura chamada Bildad. Então, nós vamos observar aí Jó 8:1, começa dizendo assim, respondeu Bildad suíta, deve fazer aí alguma referência à região de onde ele veio, talvez uma região próxima, vizinha, a onde Jó estava vivendo, e diz, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então Bildad coloca assim, os teus filhos morreram daquele vendaval porque eles pecaram. Se houve pecado neles, eles morreram. E se eles morreram, então por que eles pecaram? Mais ou menos essa ideia. 18 diz assim, então respondeu Bildad suíta e disse, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos?
Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então aqui no capítulo 18 você vê a insensibilidade do Bildad com Jó. Ele não entende o sofrimento que aquele homem está passando e que esse sofrimento lhe traz uma reação muito angustiosa. Então, é como se Jó tivesse que sofrer tudo que ele sofreu, sem reclamar nada, sem falar nada, sem comentar nada. Então, às vezes você vê isso, né? Às vezes você vê uma pessoa que passa uma luta muito menor do que a sua e lhe critica pela sua luta que é muito maior do que a dele. Então, ele tá bem, claro, a luta dele é pequena, né? Então, ele é para estar bem mesmo. Você que está numa luta e tem de estourar tudo, claro que você vai ter uma reação muito maior, né? E no 25 ainda, Bildad coloca, então respondeu Bildad, Suíta, e diz, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria o homem justo perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Ora, se até a lua não lhe resplandece, as estrelas não são puras a seus olhos, quanto mais, menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Em algumas versões colocam que é um filho do verme. Então, ele tem essa visão mesmo terrivelmente negativista. Muitas vezes, às vezes, as pessoas podem ler e dizer assim, não, mas essa teologia de Bildad, ela tem lógica, porque ela está falando da depravação total, que as pessoas realmente vivem no seu pecado, que elas vivem na sua ira. A grande questão é que você observa claramente que Bildad não aplica essa teologia a ele mesmo. Ele aplica essa teologia a Jó. Ele diz, Jó, tu sofre e por isso tu peca e por isso tu sofre. Eu não peco e por isso não sofro. Porque assim, a teologia do Bildad, você tem que ler a contrapelo. Você tem que ler no rescaldo do contrário do que ele está falando. É que a gente chama de leitura a contrário senso. Então, estrito senso, ele está dizendo isso. Que ninguém é puro, que ninguém é justo, que ninguém é certo, que todo mundo peca, que todo mundo merece sofrimento. Ao mesmo tempo, ele diz que quem está bem é porque não peca. Se Bildad está bem e Jó não está bem, é porque Jó está em pecado e ele, Bildad, não está em pecado. A gente poderia encaixar a teologia dele como se fosse um pelagianismo da antiguidade. É a ideia de que o homem salva-se a si mesmo por suas virtudes e é condenado por si mesmo por suas virtudes. Ok? Bom, a gente vai observar aí na introdução, ele falando como ele apresenta esse caráter dessa moralidade dele. Mas vamos lá então. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Então, número 1, Deus é justo e reto. A teologia de Bildad possui semelhança com a da amiga ele faz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não é injusto, então Jó deveria reconhecer seu pecado. Então, ele classifica a teologia entre a teologia dos maus e a teologia dos bons. E é como eu digo a vocês, você professor que vai preparar essa lição, se você puder fazer uma pequena pesquisa sobre o pelagianismo, a teologia do Pelágio, não é a marca de biscoito que tem aqui no Nordeste, não, tá? Você vai observar que tem grandes semelhanças com o pensamento do Bildad e do Elifaz, que é justamente a ideia de que o homem se justifica a si mesmo e o homem se condena a si mesmo. Então aí é interessante porque não vai abrir lugar para misericórdia divina. A ideia da misericórdia divina, a ideia da compaixão divina é algo excluído do pensamento de Bildad. Então é uma coisa bem complicada. Segundo, ele coloca a compreensão limitada da natureza de Deus. Ele diz que traz consigo a compreensão incompleta, limitada, faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Aí volta ao que eu falei do pelagianismo. Então, a ideia, para quem não conhece a história, vou falar rapidamente. O Pelágio era um bispo da Bretanha que foi para Roma, e ele, em debate com Agostinho de Hipona, ele coloca que
não há um pecado original, que as pessoas pecam e são condenadas pelos seus próprios pecados, e que elas vão para a vida eterna pelas suas próprias virtudes. E que Jesus, ele só dá um empurrãozinho, ele só dá uma ajudinha, mas na verdade você vai pelos seus próprios méritos, você vai pelo seu próprio esforço. Então é a teologia desses caras aqui, né? Então você vai observar que ele traz de fato essa ideia. E mais, é como eu disse a vocês e repito mais uma vez, a contrapelo você percebe que Bildade se acha sem pecado. Ele se acha alguém que não está em pecaminosidade, não é? Então ele nega a misericórdia de Deus e ele nega a depravação total na sua visão mais ampla. Terceiro, ele vai falar da imperfeição humana. Diante da defesa teológica, Jó pergunta: como se justificaria o homem para Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. E é interessante, porque Jó, apesar de todo o seu sofrimento, e apesar de ele não entender por que sofria, e isso lhe causava angústia, a angústia de Jó, o sofrimento dele, não é porque ele odiava a Deus, ou porque ele tinha abominação a Deus, é porque ele procurava um sentido no sofrimento, que é o que todos nós fazemos. Venhamos e convenhamos. O que nós mais buscamos no momento de sofrimento é entender o porquê daquilo. Por que a gente sofre? Por que a gente passa problema? Por que aquilo que a gente esperava que dá certo acaba dando tudo errado? É um questionamento muito pertinente. E as pessoas, às vezes, elas acham que as outras não precisam procurar a razão do seu sofrimento. Ah, irmão, não pergunte para Deus o porquê do seu sofrimento. Pergunte para Deus o para quê. É muito lindo tu dizer quando tu não está passando o sofrimento dela. Mas quando a pessoa está sofrendo, ela vai se questionar disso, né? Então, é algo normal, é algo comum, que faz parte da vida de todos nós, isso que Jó está passando, não é? No ponto número 2, ele vai colocar o pecado como visto da moralidade tradicional. Bildade também está comprometido em defesa da moralidade, que acredita ser a correta. Ou seja, a vida de Jó, o sofrimento de Jó, é como se ele estivesse sendo uma exceção. A regra é: faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. Via de regra na escritura é uma verdade bíblica. Mas existe o quê? As exceções bíblicas. Tem gente justa que sofre e tem gente ímpia que não sofre. Não é? Gente injusta que sofre. Davi foi um exemplo disso. José do Egito foi um exemplo disso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi um exemplo disso. Mas tem gente que morre de boa e não sofre. Por exemplo, o faraó que mandou as crianças serem assassinadas no Egito. O faraó que não conheceu a José. Ele mandou assassinar um bocado de criança. Morreu como? Morreu de boa, meu amigo. Morreu na suavidade. Morreu tranquilo. Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças lá em Belém, quando Jesus era criancinha, que eles tiveram que fugir para o Egito. A morte de Herodes muito tranquila. Herodes morreu cercado dos amigos, dos parentes. Qual foi o castigo que Deus deu a ele? Nenhum. Né? Agora, isso é uma defesa para a ideia da vida eterna. É como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Se esperarmos em Cristo apenas por coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Ele está errado? Tá, não, ele está certíssimo. Se a gente espera em Cristo apenas para ser abençoado nessa vida, para não sofrer nessa vida, para não passar dificuldade nessa vida, é de fato uma coisa completamente desprovida de sentido, de lógica. A gente vive, a gente sofre como povo de Deus, porque vislumbramos uma perspectiva escatológica, nós vislumbramos uma vida eterna e uma morte eterna. Vida eterna para aqueles que vão seguir ao Senhor, que vão obedecê-lo, adorá-lo e servi-lo, e morte eterna para aqueles que detestam a Deus e que de fato o rejeitam de todo o seu coração. Então, meus amados irmãos, a gente observa que de fato a vida dessas pessoas, elas são pautadas por essa tradição, por esse costume, por esse hábito de pensar isso, que é uma regra pétrea.
e que, na verdade, não. Muitas vezes existe a misericórdia do Senhor que atua, existe o desejo dele de testar e aprovar, existem castigos que Deus está preparando para a vida eterna. Então tem gente que vai morrer bem, não vai ter aflição mesmo sendo ímpia, mas vai arder no inferno. Tem gente que vai sofrer a vida toda e vai morrer triste, uma vida lamentável, mas vai herdar a vida eterna. É igual a história do rico e do Lázaro, que Jesus coloca lá em Lucas 16, não é? Então a coisa não é tão preto no branco assim. Subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então, o Bildade ele tem uma visão de que, de fato, aquela tradição de se acreditar daquela maneira, Jó ia representar um ponto fora da curva. E para muita gente, quando eles veem o ponto fora da curva, eles não querem corrigir a curva, eles querem apagar o ponto. Não é? Então, quando você tem uma concepção de mente e a realidade não se encaixa na sua mente, é a sua mente que tem que mudar, não é a realidade que tem que mudar. Mas muita gente prefere mudar a realidade, mudar o cotidiano, mudar o fato que está acontecendo, do que mudar a sua mentalidade que está equivocada. Então esse é o grande problema na vida do Bildade. Ele tinha essa visão de que o quadrado tinha que encaixar no redondo, de que as concepções morais daquela sociedade em que Jó vivia deveriam se encaixar, a vida de Jó, o sofrimento dele tinha que se encaixar nisso. Né? Bom, contemplando a cruz, nós vamos ver que o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus aumentou o universo moral. O homem de Uz estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, que seu sofrimento não teria razão aparente. E é exatamente o que a gente coloca. Em nenhum momento Jó está blasfemando contra Deus. Nós vamos ver, inclusive, mais adiante, na teologia de Zofar, que ele acusa Jó de ser blasfemo, que ele acusa até Jó de ter pecado, ainda diz os pecados que Jó cometeu. Sem ele ter feito isso. Ele sendo plenamente consciente que não fez. Então vocês vão ver. Pronto, estou dando já a dica na próxima aula para você ver que o negócio é complicado. E como tem muita gente que hoje tem essa mesma mentalidade. Ah, você pegou a Covid. Ah, você quebrou a perna. Ah, assaltaram o seu carro. Meu amigo, você vive no pecado, você vive no erro, né? Você vive na falha, você não frequenta os cultos, você não faz isso, você não faz aquilo. E é como eu digo, o nosso dedo de acusador, ele é muito grande na vida dos outros. Mas a gente tem que entender que é quando nós estamos passando esse sofrimento, é que nós vamos ver se realmente faz a diferença ou não. Ok, meus amados? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa observar ao analisar essa teologia do Bildade. Ele tem muitas Bildades hoje por aí no meio das igrejas. E fora delas também. Que só consegue ver sofrimento nos outros, que só consegue ver problema nos outros, e que quando elas mesmas passam, elas também ficam revoltadas. Né? Bom, nós vamos para o tópico de número 3, que é o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, 3.1, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o argumento de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que ele já tinha dito. Então, nós vamos observar que ele coloca uma ideia acerca de Deus, como a gente já falou, de que a figura de Deus é impassível ao sofrimento humano. Que ele não tem compaixão dos que sofrem. Que ele não tem compaixão dos que passam dificuldade. Então, a visão dele é assim. Uma visão, a gente poderia até chamar, seria uma visão monolítica acerca de Deus. Uma visão travada. Deus só é daquela maneira. E não entende que Deus, no seu trabalhar com os humanos, ele é multiforme. Existem várias formas de Deus trabalhar, como eu já disse a vocês. Tem o justo, correto, que é abençoado, prospera, tudo dá certo, morre bem e vai para o céu? Tem. Mas tem um justo, que é justo, e sofre a vida toda porque é justo. Inclusive Jesus fala isso, né? Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, injuriarem, mentirem, disserem contra o mal, contra vós, por minha causa. Jesus pressupõe isso. Alguém que é correto
e que sofre por fazer o correto. Mas mesmo assim, luta, prospera, vence e herda o céu. Vai ter gente que vai sofrer a vida toda e vai viver a vida de lágrimas, igual o profeta Jeremias. A vida toda perseguido, a vida toda humilhado, a vida toda maltratada, a vida toda tendo que se esconder. Mas eu tenho certeza que hoje grande é o galardão e a recompensa de Jeremias no céu. Do mesmo jeito, vai ter ímpios de várias qualidades. Vai ter aquele ímpio que vive a vida toda de impiedade e no último momento se converte, que nem o ladrão da cruz. Vai ter o ímpio que ele faz arrogância, faz a crueldade e Jeová destrói com ele, que nem aconteceu com Herodes II, o Herodes comido de bicho. Mas você vai ter ímpio, como é falado no Salmo 70, que ele vive tranquilo, faz todo o mal, faz toda a perseguição e não acontece nada. Então a gente não pode entender que a forma de Deus trabalhar é monolítica, é travada. Ele só não pode contrariar seus próprios princípios eternos. Porque Deus não pode contrariar a si mesmo, não deixa de ser Deus. Ele vira um homem igual a nós, vive se contrariando, né? E fala uma coisa, faz outra, né? Se Deus fala uma coisa, faz outra, ele não é mais Deus. Mas, no seu trato com os homens, ele tem multiformes maneiras de trabalhar e de lidar com as pessoas, ok? É essa cegueira, a grande cegueira do Bildade acerca do sofrimento de Jó. 2, onipotente, mas não ausente. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito, o conceito de um Deus grandioso, que é soberano nas suas ações, não deveria também ser acompanhado de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas por sua força, mas sobretudo por seu amor. E aí, mais uma vez, você observa que Jó, por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, sim, diante de todo o sofrimento dele, ele ainda guarda uma concepção sobre Deus mais apurada do que os seus amigos que não estavam sofrendo e viviam de criticá-lo. Às vezes eu tenho a sensação, sabe de quê? É de que Jó é um livro que trata mais de como Deus tinha que mudar o pensamento do ele faz do Bildade do sofá do que realmente trabalhar na vida de Jó. Até porque no final você vai ver que Jó ele é instado por Deus a interceder pelos seus amigos. E enquanto Jó intercede pelos 3 que tinham pecado, porque o próprio Deus disse que os 3 pecaram, e se o próprio Deus, em Jó capítulo 42, diz que os 3 pecaram, é porque essa concepção de Bildade é errada. O próprio Deus, em Jó 42, declara com todas as letras que o pensamento do Bildade é errado. Que essa ideia de um Deus impassivo é errada. Dessa ideia que Deus só abençoa quem é justo é errada. Que Deus só castiga quem é ímpio é errada. Essa exclusão da misericórdia e do perdão é errada. O próprio Deus diz isso. Vós pecastes e não falastes o que foi reto, como disse o meu servo Jó. Então, a lição fecha dessa maneira grandiosa, né? Em que Jó ele intercede pelos seus amigos. E enquanto ele intercede, isso é ter um coração grande, né? O cara só ele aguenta as palavras de oposição dos amigos, procura se defender e no final ainda ora por eles. Mas foi enquanto ele orava que Deus virou o cativeiro de Jó, ele foi curado da enfermidade e recebeu tudo em dobro. O que é que a gente aprende com isso? Se você tem alguém que te critica, se você tem alguém que acha que seu sofrimento é besteira, é uma questão bem pessoal, uma aplicação bem pessoal, que você pode, como professor, trazer no final da lição. Porque muitos crentes, irmãos, quando eles sofrem, eles, em vez de guardarem e levarem para Deus a sua justificativa, eles querem esparramar nas redes sociais um sentimento de coitadismo e de revanchismo. Isso é muito ruim. Isso é muito negativo. Por quê? Porque o revanchismo quer dizer assim, né? Deus está me permitindo sofrer, mas quem está falando de mim, ele vai castigar. Não precisa. Se você faz isso, você está tirando o papel de Deus e botando para você. Então, às vezes, sobe no púlpito ou vai para uma plataforma social e vai falar, esbravejar contra as pessoas que criticam o seu sofrimento. Não faça isso. Entregue a Deus. Entregue na mão de Deus, que Ele é que vai trabalhar da melhor forma. E interceda pelos que lhe criticam. Porque na hora que você intercede pelos que lhe criticam, Deus ele quer testar sua paciência se você suporta o sofrimento sem estar revidando. Então, meus amados, espero que tenha servido essas dicas. A dica didática eu já falei durante a lição. Procure pesquisar sobre a teologia do Pelágio. Você vai ver muita coisa em comum entre o Bildade e o Pelágio. Vai ser assim, um título de introdução. Você pode dizer, olha, meus amados,
Quando a gente lê aqui a figura do Bildade, tem uma pessoa na história da igreja que foi muito parecida com ele. E ele foi o bispo tal, que viveu assim, que pregou assim, que ensinou assim. E nós vamos ver que Bildade tem uma visão muito parecida. E no decorrer da lição você vai apresentando esses tópicos aí interessantes. Também no final da lição, você não pode esquecer de dizer que o próprio Deus declara que a concepção do Bildade está equivocada. Que o próprio Deus diz que não é daquele jeito que ele é. Embora muita gente diga que seja. E por fim, essa aplicação pessoal, que você exorte, né? Você como professor, como mestre da palavra de Deus, exorte os irmãos a não revidarem reclamações, a não revidarem queixas e críticas. Entreguem a Deus, que Ele exaltará. Amém? Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha a cada dia conceder a sua graça, da sua misericórdia e da sua sabedoria. Amém.